Gente, Eurico Viana trazendo para vocês ideias, ações, pessoas e projetos de impacto positivo. Hoje não é uma atividade do podcast, é uma atividade que a gente está fazendo em conjunto com várias outras pessoas. A gente está co-criando aqui um projeto novo, que não é de autoria minha, mas é de autoria de várias mãos, de várias cabeças. Estou com uma parceria aqui com o Dax, que a gente já tem um trabalho gravado com ele, uma parceria com o Roger, que faz uma agrofloresta urbana na região sul do país, com o Renato, que é proprietário na região lá do semiárido do Ceará, e estou com o Matheus, que é agrônomo e é pecuarista na região do Mato Grosso. Eu queria definir aqui uma pauta da reunião de hoje. A gente vai abrir provavelmente outras reuniões dessas, outras interações dessas no decorrer dos próximos meses, para fortalecer o grupo de agricultura regenerativa, que a gente abriu tanto no Facebook quanto no WhatsApp, e definir um pouco essa questão da agricultura regenerativa, definir essa pauta, para a gente poder levar ela adiante nas várias frentes com as quais a gente produz. Então, eu gostaria de começar convidando as pessoas a conhecer esse trabalho, que também já é um trabalho que hoje em dia ele é co-criado, ele é feito a várias cabeças e várias mãos. A gente tem pessoas interessadas na transição para uma agricultura regenerativa de várias escalas. A gente tem as pessoas que trabalham com SAF no Brasil em vários ecossistemas. A gente tem algumas pessoas já no grupo que trabalham com produção de grãos, que tem feito um esforço também para fazer a transição para uma agricultura regenerativa. E a gente tem várias pessoas também no grupo que trabalham com a pecuária. Eu acho que na maioria, no caso do grupo, na maioria pecuária extensiva, também fazendo um esforço para vir para a agricultura regenerativa. Para a gente abrir e deixar as pessoas participarem, eu queria só fazer essa introdução de que o convite do grupo está aberto. Quando a gente postar o vídeo sobre essa interação nossa, eu vou postar o vídeo com os links para as pessoas poderem conhecer o trabalho dos grupos. E eu queria fazer uma definição da agricultura regenerativa. Primeiro, uma definição da agricultura, que é a produção de alimento e de fibras de todas as terras e de todas as águas que a gente tem no planeta. Então, a definição mais ampla da agricultura, que a gente estuda na agronomia e nas outras ciências biológicas também, inclui a pecuária. Então, para a gente não ter que ficar fazendo a distinção aqui o tempo inteiro de agricultura e pecuária, quando a gente tratar de agricultura regenerativa, a gente vai estar tratando também da produção de carne, de leite, de laticínios, enfim. A definição da agricultura regenerativa, ela é relativamente simples e ela carrega aquele tripé que a gente vem falando há muito tempo, mas a gente entende que ela é socialmente justa, financeiramente viável e ecologicamente segura. No caso do ecologicamente seguro, a gente já degradou tanto que daí vem essa necessidade de trabalhar com a regenerativa, ou seja, ela precisa produzir mais recursos ecológicos, mais biodiversidade, mais ciclagem de nutrientes, ela precisa aprimorar a absorção da água para os lençóis freáticos, ela precisa melhorar a questão da cobertura do solo, enfim, ela precisa ser regenerativa em todos os seus aspectos. E aí tem um aspecto interessante que as pessoas vêm trabalhando fora, eu tenho alguns mentores, algumas pessoas que me ajudam, e que é uma definição bastante interessante nessa questão do social. As pessoas colocam que a agricultura regenerativa é a agricultura que consegue melhorar a qualidade de vida do produtor rural, ao mesmo tempo em que ela é ecologicamente segura e financeiramente viável. Porque se a gente não tem um produtor rural com qualidade de vida, a gente tem um êxodo rural, a gente tem as corporações tomando conta da produção no campo, e em detrimento disso, a gente também tem um campo menos povoado e com isso as pessoas conseguem degradar sem que seja visto, né? Então as coisas estão interligadas. Uma das pessoas que eu tenho trabalhado nos últimos tempos, ele chama Graham Hand, que é um consultor e educador da Austrália que trabalha com gerenciamento holístico. Ele tem uma das métricas que ele usa quando ele trabalha com as pessoas no campo, é muito simples. Ele pergunta para o pecuarista, para o agricultor, seja de grão, seja de, enfim, né? Ele pergunta para o produtor rural o seguinte: se ele recomenda para o filho dele e para os amigos a produção rural como carreira. Se ele não recomenda, é porque aquela situação para ele ela é mais onerosa do que prazerosa. Ou seja, ele está sem qualidade de vida na produção dele. Então, é uma das métricas, vamos dizer assim, que a gente procura trabalhar e que eu venho
também divulgando bastante é isso. O produtor rural precisa de trabalhar com dignidade e com qualidade de vida. Então, isso faz parte da definição da agricultura regenerativa. A gente não consegue regenerar o campo sem regenerar a qualidade de vida das pessoas que nele habitam. Enfim, aí, dando essa introdução, a gente recebeu o convite do Dax, que toca o Florestinha, que é um empreendimento na Chapada dos Veadeiros, que já trabalha com agricultura sintrópica, com as agrofloresta sucessional. E a gente já tem um trabalho gravado e o Dax tem martelado bastante nessa questão da gente conseguir apoiar o produtor rural com planejamento, com um apoio de comercialização, de venda, distribuição, de controle de estoque, enfim. Um apoio que a gente possa dar para que nas várias escalas da produção, mas a começar pelo pequeno produtor, que a gente possa dar um apoio em termos de aplicativos, de mídia social, de comunicação e de organização de planejamento. Então, acho que talvez seja uma boa passar para o Dax passar essa ideia dele, e depois a gente faz uma passada geral nas pessoas que estão participando aqui da interação, para que cada um dê o seu contexto, e, enfim, e deixa o seu testemunho também de como a diversidade que a gente tem dentro do grupo está sendo produtiva para o aprendizado e para a divulgação dessas pautas. Você pode tocar então, Dax? Beleza, querido. Bom dia, pessoal. Meu nome é Dax, eu estou falando de Alto Paraíso de Goiás e eu sou iniciador da Florestinha junto com a minha esposa Michi e nossos parceiros aqui. Eu trabalhei muitos anos, mais de 20 anos na iniciativa privada em desenvolvimento de software, gerenciamento de projetos, processos, qualidade, enfim. Então, trabalhei para grandes indústrias e para o governo, desenvolvi software de sistemas de informação para a indústria metal-mecânica, Massey Ferguson, Randon, MWM International, Gerdau. Trabalhei também para muitos órgãos do governo, dando consultoria em tecnologia. E eu vinha, no final da minha atuação corporativa, eu vinha muito interessado em organizações distribuídas, meio que estudando um desenho, uma hipótese de como chegar na abundância, né? Abundância é a gente ter acesso a tudo que a gente precisa quando a gente precisa, né? Então, nesse ínterim aí de transição, né, de saída da vida de desenvolvimento de software indo para buscando outra coisa, eu encontrei a agricultura sintrópica, né? E nesse desenho de processos sistêmicos de manutenção de vida, eu enxerguei todos os mesmos padrões de organizações distribuídas de rede, né? Então, vim para o campo para aprender como funciona esse tipo de operação. Então, estruturamos um manejo, passamos um ano aprendendo, fiz cursos no Sítio Semente, de manejo agroflorestal, e aí, como era hortaliça, o conhecimento que tinha disponível, eu comecei a ir, né? Eu já tenho um histórico com processos, essas coisas assim, então resolvi começar por aí. E abrimos uma área de meio hectare em dezembro do ano passado e prestamos serviço para a cidade aqui. Abastecemos 7 mercados locais de Alto Paraíso, vendemos bastante hortaliça. Então, eu venho... Só um instantinho, Dax. Roger. Roger, você tá com dois IPs abertos, aí tá dando eco. Pois é, eu tô tentando desligar aqui, não tá conseguindo. Peraí, só tira o volume. Tira o volume do telefone que resolve. Tá, desculpa. Não, tranquilo. Vamos ver se funciona, Dax, foi mal. Então, vim estudar, né, como numa postura mais de investigação, eu vim emergir nessa atividade, percorrendo esses papéis, né, que muitos de vocês já vêm da área, então nasceram no campo e têm uma experiência muito diferenciada nisso. Eu venho da área de tecnologia, de informação para o campo. Então, eu estou estudando esses personas, os papéis e quem somos, né, como é que é a vida de quem faz isso.
e interagindo na comunidade. Então, uma das comunidades que eu venho interagindo é essa aqui do MAIS, né? Movimento dos Agroflorestores de Inclusão Sintrópica, que é uma turma que faz expedições implantando sistemas agroflorestais por aí pelo Brasil, né? Principalmente em comunidades carentes, enfim. Eles fazem vaquinhas e montam expedições para implantar sistemas. Bom, então, investigando o tema e vivenciando isso aqui, eu percebi claramente um conjunto mínimo de necessidades, que foi, bom, no âmbito de SAFs, né? Mas isso vale para o regenerativo em geral, mas no âmbito de SAFs é um desafio, por exemplo, você projetar um SAF, né? E saber quais as espécies que você pode encaixar no desenho, como é que elas se sucedem no tempo, eu preciso só responder aqui um chamado. Misha, eu estou numa interação aqui, você pode ir lá na torneira? Beijo, amo. Vou desligar o rádio, câmbio final. Beleza. Então, as principais necessidades minha vida agora está de 2 horas, 15 minutos, 15 minutos. 2 horas, 15 minutos, 15 minutos. Até a gente ajustar esse sistema de irrigação. Bom, então, necessidades primeiras que eu vi que são da comunidade em geral. Como projetar? Projetar SAFs, ou seja, saber quais as espécies poderiam entrar e como que elas se sucederiam, em que momento que manejos fazer e como que esse sistema se desenvolve ao longo do tempo, né? Então, projetar isso com bicho também, com gado, com todo tipo de diversidade, né? É uma demanda. A outra demanda de igual porte ou maior é de haver uma mídia social que nos conecte todo mundo que está interessado nisso e que permita que a gente saiba onde estão as iniciativas, no caso as agroflorestas, né, mas no nosso contexto as iniciativas regenerativas, quem está lá, o que essas pessoas sabem, o que elas manejam, como eu compro dessas pessoas, se tem como eu ir lá conhecer, o que essas pessoas precisam, né? Então, essa mídia social é uma das demandas que eu identifiquei. Logística de venda e distribuição é um gargalo que limita muito, né? Principalmente o pequeno, né? Porque o pequeno agricultor, muitas vezes sem educação e sem recursos, sem carro, às vezes, mas com capacidade de fazer um manejo lá na área, ele tem que ir para a feira, ele tem que ir dia de feira. Eu aprendi o que é isso, né? No caso do pequeno aqui, é acordar de madrugada e dormir à noite bem tarde, e trabalhar bastante. Então, eu desenhamos uma iniciativa, uma plataforma para implementar isso, uma loja que eu possa tudo que eu produzo, e ela trata de alocar veículos e pessoas parceiras que possam entregar isso, e articula a logística de busca e pegar, entregar, empacotamento, essas coisas, enfim. Então, se existisse essa facilidade, se o trabalho do produtor fosse desenvolver o produto, produzir, empacotar ou disponibilizar no formato de entrega necessário, e aí já aparecer na porteira o carro ou a estrutura que vai buscar isso aí e vai com isso aí já vendido para onde tiver. Deixa eu tentar amarrar uma ponta, Dax. Eu poderia dizer então que, em outras palavras, você está me dizendo o seguinte, que se a gente tivesse o apoio de como as pessoas podem projetar esses sistemas regenerativos, se a gente tivesse uma mídia social que favorecesse a gente saber quem produz o que, aonde e como comprar, e se a gente tivesse uma logística de venda e distribuição, a gente conseguiria gerar, vamos dizer assim, a gente conseguiria plantar mais produtores rurais. É isso que você está dizendo? É isso, porque isso tornaria muito menos complexo a operação nas pontas, né? E a gente pode ir além. Se a arquitetura dessa loja for uma arquitetura para ela ser um bem comum, né? Ou seja, ela é uma loja distribuída, ela é de todo mundo. Então, como é que isso funciona? Agora, deixa eu traduzir um pouco o jargão. Você está falando então você está falando então de uma loja virtual
que não é uma corporação. Mas que é uma cooperativa. Isso. Tá. Então, se essa loja, ela, ao invés de fazer transações centralizadas, ela fizer transações distribuídas, então eu posso criar produtos compostos pelos produtos da cadeia toda e vender esses produtos na loja, e quando o consumidor disser que recebeu, a loja pode pagar toda a cadeia. Pode pagar a minha adubação, pode pagar quem produz as minhas mudas, pode pagar até minhas pessoas. O dinheiro das pessoas que trabalham comigo não precisa passar por mim. Agora, pode ir direto para as pessoas. Isso eu ia entrar nesse assunto agora. Como que essa distribuição do recurso é feita de volta? Isso precisa de uma moeda alternativa? Isso pode ser feito na moeda que já existe? Porque porque do ponto de vista tecnológico, se a gente monta, por exemplo, um site que ele seja nacional, só pela identificação do IP a gente consegue criar biorregiões de produção. A pessoa, por exemplo, que acessa no Rio Grande do Sul vai encontrar o Roger. A pessoa que acessa no Ceará vai encontrar o Renato. É isso que você está falando? É isso. Tá. E, além disso, o Renato pode ter um produto como, por exemplo, leite, né? Uhum. E o leite dele pode usar serviços ou produtos como, por exemplo, os serviços de veterinário e remédios, enfim. Então, essas pessoas poderiam entregar todos esses produtos e serviços direto para o Renato, por exemplo. E quando o leite dele chegasse lá na mesa do consumidor, ou no supermercado, por exemplo, toda a cadeia é paga. A gente poderia implementar arquiteturas assim que reduziriam drasticamente o risco de inadimplência, enfim. Usando a moeda convencional ou usando uma moeda alternativa? Bom, ou as duas, né? Eu acho que é possível fazer usando as duas. A gente precisa de transição. Então, hoje é possível fazer isso com criptomoeda, né? Com sistemas distribuídos instalados na rede, né? Há limitações possíveis futuras, o desenvolvimento disso é desafiador ainda, mas a infraestrutura suporta. A gente poderia ter esse tipo de ativo disponível para nós usarmos, né? E sim, ele poderia, por exemplo, a pessoa pode comprar com seu Visa, né? E aí o sistema poderia converter isso em cripto e trafegar tudo isso em cripto dentro da arquitetura da rede, né, do blockchain. E na hora de distribuir de novo, distribuir direto para as pessoas no sistema fiduciário tradicional, se for o caso, ou quem tiver expertise, ou para quem for viável, pode ficar no dinheiro em cripto mesmo. Por exemplo, isso seria viável. Eu não sei como é que seriam os contornos legais disso, né? Então, por exemplo, questão de pagamento de impostos, enfim, então poderia-se... há regulações necessárias, né? Mas, assim, se a gente pensar em projetar sistemas que compatibilizem tudo, né? Ao invés de, por exemplo, rivalizar as instituições vigentes, o que inviabilizaria a transição, a gente pode fazer com que a plataforma pague todo o imposto. E aí a gente pode trabalhar em legislação para reduzir o imposto, né? Isso envolve, eventualmente, diminuir intermediários, né? Porque se você cria essa arquitetura direto em blockchain, muitas das transações saem do sistema financeiro e aí, né, muitos interesses estão envolvidos, né? Estruturas precisam ser pensadas. Deixa eu fazer, Dax, uma intermediação aqui, e acho que eu vou fazer o link direto para o Roger, que já trabalha com escoamento de produção em SAF, trabalha já com uma situação bem semelhante à sua, já escoa produto em feiras e tal. O Roger, comenta para a gente, como é que você vê esse tipo de solução? Como é que você viabilizou o seu empreendimento de sistema florestal?
Você reconhece essas demandas ou você tem outras demandas próprias suas? Como é que você assim, interage com esse conteúdo aí que o Dax apresentou agora? Bom, a primeira dúvida que me veio à cabeça é a questão dos impostos, né? Em relação a todo o processo, né? Eu, na verdade, aqui eu tenho um sonho, né? Eu tenho um empreendimento de criação de solo e de ter uma agricultura sustentável, né? De uma forma bem, vamos dizer, que usa a sintropia, que usa todos os tipos de conhecimento que tiver possível. E na parte da comercialização, a gente teve uma feira aqui, ela está parada agora, mas eu, particularmente, eu tenho assim, uma produção muito inconstante, né? Porque eu ainda trabalho com... Meu negócio ainda é outro, né? Mas o nosso pessoal aqui, ele leva para a feira e tem um atendimento dentro da cidade, assim, numa rede como tipo WhatsApp, né? Hoje o pessoal está trabalhando com WhatsApp, comercializando pelo WhatsApp. O pessoal encomenda as cestas e eles entregam aqui dentro. Isso eu estou falando do nosso grupo de orgânicos certificados que estão trabalhando. Então... Deixa eu só te fazer uma pergunta. E como que as pessoas acham esse grupo de WhatsApp para fazer os pedidos? Nós estamos numa cidade muito pequena, né? Hoje é boca a boca, né? O pessoal que foi à feira, a feira saiu e o pessoal ficou com os contatos e está fazendo isso. Então, é uma coisa assim, muito rudimentar mesmo, né? Então, uma coisa mas que tem suprido, vamos dizer assim, que tem suprido a inconstância da feira por meio de uma mídia social. Da mídia social. Essas entregas deles são duas entregas por semana. Tá? Então, como eu não tenho ainda a comercialização e minha produção é constante, o que eu faço é, às vezes, incluir meus produtos nas cestas deles. Tá? Mas essa comercialização está sendo feita por eles dessa forma, já que a feira parou. Outra coisa que a gente tinha aqui era esses programas do governo, né? O pessoal entrou bastante na merenda escolar e tudo, mas agora, nesse último ano, as coisas se trancaram e não está rolando. Então, dentro da comercialização dos produtos de SAF, seria isso que a gente tem aqui na cidade, né? O meu negócio ainda não é um negócio econômico. Ele é sustentável de maneira ecológica, mas não é economicamente sustentável, né? De gerar uma renda que eu pudesse ter a minha sobrevivência a partir dele, né? Então, é justamente isso que eu estou buscando, né? Alternativas de produção, né? Uma coisa que eu digo, toda a produção que eu tiver aqui, no trabalho, dentro da região que eu tenho feito, e da curiosidade sobre os diversos aspectos da agroecologia que está despertado, toda a produção que eu tiver aqui, eu vendo. O pessoal vem buscar aqui na porta, aqui em casa. Eu moro no centro da cidade. Então, a minha realidade é diferente. A minha perspectiva é, tendo produção, fazer um colhe e pague. Esse é minha particular, né? É a maneira que eu vou poder viabilizar a minha comercialização. Mas fora isso, eu tenho um foco grande em agroecologia, em ajudar as pessoas a fazer as coisas dos seus projetos, né? Hoje eu estou muito mais voltado para a agroecologia de uma forma geral, né? Até como movimento social, né, Roger? Principalmente como movimento social, né? A gente teve semana passada aqui uma palestra, um seminário muito legal. Foi Cidade Bem Tratada, já é o 8º evento, né? E veio um vereador de Florianópolis. Vamos dizer que esse é o meu foco. O meu foco é mais social e político, né? Mas eu digo o meu foco social e político a partir de uma coisa consolidada. Tu está falando o que tu não sabe. Não, eu tenho tratamento do lixo aqui, eu tenho separação do lixo, eu tenho composteira, eu tenho agricultura regenerativa, eu tenho o conceito de sintopia. Então, eu antes de sonhar em fazer essa trajetória social e política, eu dei a cabeça no meio do mato aqui e construí o que eu tenho agora. Então,
Depois que comecei a olhar e ver que as pessoas estavam prestando atenção, eu vi onde eu podia dar. E hoje eu tenho trabalhado muito em tentar descobrir como eu posso contaminar as pessoas, né? A gente tentou aqui fazer por um caminho político. Nossa cidade é uma cidade historicamente, né? Segunda história. Roger, me dá só um instante. Segura assim. Você tentou fazer no caminho político. Tem alguém que está com o martelo batendo no fundo aí, vai ficar muito ruim para o pessoal ouvir depois. Vocês conseguem ouvir o... Acho que é aqui, eu vou tirar o meu áudio, Eurico. Tem um pessoal aqui do lado do meu prédio. Aproveitando a interrupção, eu gostaria de complementar uma coisa só, que é o seguinte, do nosso desafio aqui, como pequeno, toda a estrutura de vendas da cidade, que é uma cidade pequena de 9 mil habitantes, quase 10 mil, é voltada para o Ceasa. Né? Então, eles só conseguem ter volume suficiente para a necessidade deles no Ceasa. Então, eu considero que a gente precisa, o meu insight é que a gente precisa de logística distribuída para que os mercadistas locais consigam comprar localmente. Né? Só que eles não conseguem porque os produtores não são articulados entre si. Né? Então, são várias... É muito mais fácil para os produtores vender pelo sistema centralizado. Né? Hoje, o Brasil inteiro, o mundo inteiro trabalha dessa forma. Então, fica muito difícil para a produção ser distribuída. Para ela ser distribuída, a logística tem que ser distribuída. Se a logística central da produção é distribuída, não vai ter rolê. Isso. Eu quero voltar nesse esquema, Dax, porque eu acho que isso daí é um paradigma que a gente precisa discutir ele nas várias escalas. Mas, Roger, você estava falando que você fez, então, você implementou, você tem um SAF, você começou a produzir, você fez toda essa questão, você agora estava começando a falar da questão da como gerar mudança política e como gerar mudança social nesse sentido. Eu queria, para a gente tentar amarrar, assim, a gente tem pelo menos um tema comum dentro dessa interação que a gente está fazendo. Enfim, desenvolve aí que depois eu faço a pergunta, vai. Só para focar, de repente o foco seria de repente comercialização. Então, dentro desse processo, eu estava explicando como é que a posição minha pessoal e do meu local em relação a esse processo, né? O foco não é só comercialização, o foco são as várias demandas que a gente tem. A gente não precisa cercar o foco para você. Eu estou só dizendo o seguinte, que me interessa um pouco essa questão da descentralização, porque eu, por exemplo, eu passei muito tempo sem trabalhar com isso. Mas a minha incursão na agricultura, por exemplo, foi como motorista para a fazenda do meu avô entregando no Ceasa. E foi uma experiência muito ruim, muito novo, lidando exatamente com isso que o Dax está falando. Um sistema de produção extremamente centralizado, que praticamente ditava o que a gente tinha que produzir e como a gente tinha que produzir. Então... Duas coisas. Hoje eu vi que o Mercado Livre está lançando uma plataforma para produtos sustentáveis, né? Específica para produtos sustentáveis. Segunda coisa que eu vi, que não é consequência disso, é uma visão de uma pessoa do grupo aqui de agroecologia mais forte que a gente tem, que é ligado ao MST, em um dos congressos que eu fui, que a gente falou de um monte de coisas, a gente se dispersa muito. Mas ele chegou e bateu no peito e disse, olha, gente, tudo isso é muito bonito, mas o primeiro desafio da agroecologia, né, do guarda-chuva maior que eu falo da agroecologia, é ter produção. Porque se a gente despertar e fazer toda essa bandeira agroecológica, toda essa bandeira de agricultura regenerativa, e despertar interesse nas pessoas, que é o que a gente está fazendo no pequeno, no corpo a corpo, os gigantão estão de olho nisso. E se a gente não tiver produção, eles vão pegar o nosso trabalho, vamos dizer nosso, assim, falando grosseiramente, e se aproveitar disso. Isso é uma realidade muito forte. E esse negócio que eu vi do Mercado Livre hoje, eu vi que esse movimento que está sendo feito, que às vezes as pessoas tentam abafar, ele está fazendo barulho. Tanto é que os interesses econômicos estão ouvindo e tentando tirar proveito disso. Né? Então, a nossa bandeira, a minha pessoal, é da produção local e comercialização local. E pela outra ponta,
cativar as pessoas para consumir localmente. Não só produtos agrícolas, sabe? Não só o que se come, mas tudo que se faz na cidade para evitar o colapso de transporte, para evitar a queima de... Bem abrangente, para evitar a queima de combustível fóssil. Então, se tu pega essa bandeira, que é do produção local e consumo local, a gente quebra um monte de gente nessa história. Hoje, os caras bombardearam... E evita... Na Arábia Saudita, o petróleo disparou 18%. E evita, assim, eu me identifico muito com essa postura sua, Roger, pelo seguinte: quando a gente coloca que o consumo tem que ser local e quando a gente educa por esse viés do consumo local e pela agroecologia ou pela agricultura regenerativa, seja o que a gente queira chamar, mas ou seja, que tenha um viés onde a ecologia ela se restaura, as pessoas não vão conseguir sequestrar o conceito. Ninguém vai comprar no site da Amazon um alface orgânico ou no site do Mercado Livre, porque ele sabe que pode até ser orgânico, mas não é descentralizado, não é local e não está apoiando o produtor local, está apoiando um atravessador. Então, isso é vamos dizer assim, uma curiosidade que eu tenho, que eu tenho estudado assim, informalmente nessa jornada, é o seguinte: como que a gente gera essa mudança informando da maneira correta? Porque a gente tentou informar pelo viés da saúde. Aí o que aconteceu? As pessoas deixaram de comprar o produto ruim e passaram a tentar comprar o produto orgânico dentro do mesmo supermercado. Não resolve, né? Essa foi a palavra do pessoal lá da agroecologia que falou: não adianta a gente despertar esse interesse e nós não estamos preparados para atender essa demanda, e essa pessoa desperta esse interesse, ela vai comprar pelo Amazon, como tu diz. Se não tem alface orgânica aqui, tem alface orgânica no Amazon, ela compra no Amazon. Um exemplo absurdo, mas é por aí. Então, eu acho que o despertar deve ser justamente para isso, para esse conceito do consumo local, da produção local, aí tentando cativar primeiro por sustentar o produtor local, que conhece, que é dali. Segundo, por ele razões, até pelo colapso do petróleo, sabe? As justificativas sendo verdadeiras, e são, né, que a gente deve usar só as verdadeiras, elas são muitas, para que isso seja, vamos dizer, que a gente cative esse consumidor, né? Então, eu, assim, pessoalmente, dentro do meu grupo, até dentro de um grupo pequeno, a gente somos 10 produtores orgânicos certificados aqui pelo Ecovida. É difícil a gente fazer essa batalha, até para 10 pessoas com o mesmo objetivo. Só para eu concluir. O orgânico, ele está bem abaixo, por exemplo. Assim, a agricultura orgânica é uma coisa, ela pode ser orgânica e não necessariamente ela precisa ser regenerativa. Ela pode ser orgânica e nem necessariamente ela precisa ser sustentável. E muito menos esses outros dois que eu citei precisam ser parte de um conceito de agroecologia, que é um conceito que envolve, de forma mais ampla, a tirar as pessoas de uma condição de risco, seja econômico, de saúde e de vulnerabilidade em qualquer outros aspectos, né? Então, essa união em torno da... Eu te contei a minha história outro dia aí, a gente fazendo podcast. Eu montei um curso estudando. Primeiro trabalhei 2 anos trabalhando na terra. Depois montei um curso estudando Ernest Geshe, Fukuoka, o cara que fez lá, o Basini, que fez a tese dele. Estudei um monte de gente, Mavese, fiz lá o meu enunciado. Hoje eu chamo de reflexão, porque tudo isso me conduziu para a agroecologia. Eu estava lá botando a agroecologia junto num dos itens. Hoje eu entendo que a agroecologia é um grande guarda-chuva que engloba todos os itens. Porque se não tiver o conceito de incluir as pessoas, tirar as pessoas da condição de vulnerabilidade, hoje tem um livro lá, como é que é? Se não fosse os agrotóxicos, vocês não estariam vivos. A argumentação do livro é que diz que as pessoas teriam passado fome sem o agrotóxico, né? E da maneira bonitinha que está ali, com a editora Record fazendo a avalização, as pessoas vão construir esse pensamento e vão acreditar numa bobagem dessas de uma maneira muito bonitinha.
e vão vir discutir contigo isso. Então, se a gente não tiver esse conceito, aí vão dizer que agroecologicamente, fazer com veneno é possível, porque com veneno tu consegue alimentar as pessoas, né? Então, essa manipulação das coisas é que... Então, desculpa eu ir nesse enfoque, porque eu reconstruí todo o meu conceito nos últimos meses aí, então, dessa forma de fazer, né? E aí eu primeiro quero falar nessas coisas com todos, com as pessoas do meu grupo, as pessoas politicamente engajadas, mas aí tudo isso. Esse conceito ecológico, ele não sai, ele não fica aqui no bate-papo, a gente tem que ir para a terra para fazer. Para a terra, para a feira, para transformá-lo, né? Para transformá-lo em ação. E eu hoje, feliz que eu tenho uma ação já feita antes de sonhar com como vocês todos têm, né? Só que justamente teorizar isso até para que a gente possa acreditar no que a gente está falando e poder cativar as pessoas. Eu acredito em agroecologia, acredito em produção local e em consumo local. Acho que esse é o caminho. Essas Dax estava falando, né? Essas construções, assim, eu fiquei vidrado, querendo ouvir delas. Essas construções, vamos dizer, tecnológicas, seriam interessantíssimas. Eu não entendo nada disso. Eu fiz... Mas a hora que um fio que ligue com esses três que pede, agroecologia, produção local e consumo local, eu acho que tudo isso a gente tem que usar. Eu fiz aqui umas anotações que eu vou provocar depois, daqui a pouquinho. Vou deixar a gente dar uma rodada agora, até o Matheus abrir o áudio dele. Eu vou convidar o Matheus para dar um contexto dele, que é um contexto já um pouco diferente do seu e do Dax, que é um contexto de propriedades maiores no Mato Grosso, de pecuária extensiva, enfim. E aí a provocação que eu faço é essa: quais são as dificuldades que a gente que quer mudar, quer produzir, quer apresentar mudança, quais são as dificuldades que cada um vê, para a gente, de repente, dentro desse esforço que a gente vai fazer com o Dax, se a gente consegue abordar todas essas dificuldades dentro vamos dizer assim, dos mesmos aplicativos ou das mesmas soluções distribuídas. É interessante esse papo que o Dax traz, porque as soluções distribuídas, elas, na verdade, elas imitam a natureza. A natureza é assim. Mas a gente só percebeu que dá para fazer isso agora porque a internet apareceu. E antes da internet, a gente não tinha como não institucionalizar a resolução dos problemas. Então, tinha que ter passado pela centralização. Mas agora está na hora de distribuir. Mas a gente tem que trazer todo mundo, que é isso que você está falando. Como é que a gente traz todo mundo para dentro desse barco, né? Matheus, você está... Plataformas faltam para vocês, né? Oi, tá me ouvindo? Ok. Então, o que a gente conversou antes, né, Eurico, é basicamente com relação à mudança de mentalidade da nova geração que está vindo aí. Então, se a gente pensar em áreas extensas no Brasil, que eu acho que não precisa de tudo isso para produzir, eu acho que a gente tem uma pesquisa forte com a Embrapa lá na fazenda, lá, e até um deles já faleceu já em acidente de carro, um cara que era bem querido aí no meio agrícola, né? Mas ele dizia que se o Brasil implantar todas as técnicas que tem hoje, precisaria de outro planeta para comer. E aí, sem querer puxar para um lado ou para o outro, tanto a regenerativa como a agricultura tradicional que usa os agrotóxicos, enfim, eu acho que essa migração para a regenerativa vai acontecer de forma natural, né? O que precisa, eu acho que é esse diálogo que você está abrindo para que a gente consiga fazer essa transição da melhor forma possível e coloque todo mundo na mesma mesa. E com a seguinte ressalva também, que as pessoas que já estão em grandes áreas produzindo e que precisam fazer uma transição, que tem grandes somas de recursos amarradas em infraestruturas, em procedimentos, etc., etc., essas pessoas não podem ser apontadas, elas têm que ser apoiadas. Exato. Concordo com você, porque sem isso aí você não vai conseguir fazer essa transição de forma... Fica uma briga de um cabo de guerra para lá e para cá e não vai chegar a lugar nenhum, né? Então, e eu sinto uma vontade dessa nova geração de pecuaristas ou de agricultores convencionais, ou enfim, de querer fazer de forma diferente e recuperar essas grandes extensões de área. Eu deixei a fazenda para engajar num projeto de consultoria
E a gente está desenvolvendo projetos nesse sentido de tentar recuperar essas áreas com técnicas mais sustentáveis, de forma a produzir de forma mais sustentável também. Então a gente comentou isso no passado aí, né? O governo pôs muito dinheiro na década de 70 para abrir as áreas, que é o plano, principalmente na região nossa, que foi o Polo Centro, né? Foi muito dinheiro do governo. Para você ter ideia, ele dava prêmio para maiores desmatadores do Brasil, né, na década de 70. Então é um negócio hoje que é completamente... né, mas era assim que funcionava na época. Né? E que esses filhos que estão chegando agora já não tem mais o que tirar da terra e como tirar. Então, se não mudar a cabeça, se não entrar com uma agricultura mais regenerativa, com menos recurso, produzindo de forma mais sustentável, não vai ficar na atividade. Muitos estão saindo e vão sair. Tem um amigo meu do Rally da Safra, ele está colocando agora que 90% das propriedades que ele visitou aí no Rally da Safra e da pecuária estão tendo prejuízo. Então, para vocês terem a dimensão do problema aí entra pequeno, entra grande, entra a mentalidade dando prejuízo e não o tamanho. Então, eu acho que isso precisa ser colocado de forma a gente dar mais ênfase à pessoa e não ao sistema. Né? Essa é a minha visão. Desculpa, Matheus. Inclusive foi um comentário que você fez no grupo nosso de bate-papo no WhatsApp, que você fez essa ressalva, né? Porque eu bato muito na tecla com a questão do tamanho, da pequena escala, e você fez esse comentário lá, né? Isso. No sentido de que não é necessariamente a escala, mas a maneira com que é produzido, né? Exatamente. Eu bato bastante nisso porque tem exemplos claros. O Brasil é muito grande e diverso, né, Eurico? E tentar colocar todo mundo de um lado e apartar o outro, eu não vejo isso como solução. Então, é complicado mexer nesse mundo de interesse político, multinacionais. Isso tem que ser feito de uma forma, eu ainda não sei bem a maneira, mas o que eu sei é que esse diálogo tem que trazer todo mundo para um ponto comum. Né? Eu ia comentar isso agora. Eu estou com um material para soltar em formato de artigo. Eu tive um problema que roubaram minha máquina com HD, com tudo, e eu perdi muita coisa. Mas, enfim, eu fiz agora há pouco tempo no Brasil com o Graham, que é um educador da Austrália, uma turnê. Ele levou dados de produção dos produtores rurais da Austrália e do Canadá. Via de regra, as pessoas que estão produzindo grão e as pessoas que estão na pecuária, elas giram muito dinheiro, mas têm ficado cada vez com menos no bolso. A maioria está ficando, como você falou, no vermelho, está ficando endividada. Mas o marketing continua sendo feito para que essa escala e esse meio e essa forma de produção se perpetue. Porque eu vou fazer uma extrapolação aqui, mas basicamente é isso. Essa forma de produção, ela tira da poupança ecológica, né? Ou seja, ela tira dos nutrientes que estão no solo, ela tira o solo superior, ela tira da biodiversidade, depois ela começa a tirar da conta do banco do produtor, depois ela entra na questão do financiamento, e aí, mas durante todo esse processo de exaustão mesmo de todos os recursos ecológicos e financeiros, durante todo esse processo, as grandes corporações continuam ganhando e cada vez mais. Então, a gente, infelizmente, hoje vive no Brasil uma situação onde as pessoas regurgitam esse discurso de que esse é o meio de produção, senão a gente não alimenta a população, e esse meio de produção ele não alimenta a população, ele alimenta só as pessoas que ganham com o mercado financeiro de commodities, com o mercado de financiamento de projetos enfim, e os bancos, né? Vamos colocar assim. Sim. Mas a gente fica numa... Acho que outra coisa... Pode falar. Eu vou colocar algumas experiências que eu estou tendo, que agora como consultor a gente tem a opção de andar mais e escutar mais o que as pessoas estão falando. Né? Eu fiquei muito tempo, fiquei 20 anos em Mato Grosso do Sul, lá na cidade, e tocando a fazenda lá. Tem algumas coisas interessantes. Por exemplo, eu vejo... há 2 semanas atrás veio um dono de revenda, que inclusive é amigo meu antigo, que a gente não se via, e ele vende químicos, né? Ele é parceiro das multinacionais. E ele chegou para mim e falou assim, pô, Matheus, eu estou querendo algo mais. Né?
né? Eu estou querendo algo mais, eu estou vendo que está tendo um movimento de transição e o meu filho esses dias me questionou se eu vendo só veneno, né? Então você começa a perceber que mesmo quem está na ponta vendendo os agrotóxicos também está procurando uma forma de serviços diferenciado para sair disso aí. Tem um outro grupo que eu participo que chama GAS, que é Agricultura Sustentável. Esse cara está no meio, são grandes áreas, e ele está procurando muito biológicos on-farm, técnicas regenerativas, coquetéis de plantas para recuperação de solo. E eles estão assim, bom, quanto menos agrotóxico, melhor. Mas enquanto a gente não consegue tirar todos, o que a gente pode para fazer? Diminuir ou eliminar alguns. Então, e aí entra a parte do grupo maior, que é eu vejo muitos grupos da Europa falando muito em sistemas sustentáveis e tudo, e são as principais empresas que estão vendendo agrotóxico para a gente e para o resto do mundo. Eu queria fazer uma... Então, isso eu acho assim, é um meio contrassenso na minha ideia, né? Todo mundo fala do glifosato, não fala do fipronil, por exemplo, que eu acho até mais danoso ainda. Não estou falando que um ou outro, mas a gente tem que ir abolindo isso aí. Mas é um discurso da empresa e elas mesmas falam de sustentabilidade na Europa e coisas desse tipo. Então, eu acho, só para concluir, Eurico, eu já te abro a fala, mas assim, eu vejo que como esses caras colocaram muito dinheiro nesse sistema de produção, eles estão vendo uma forma de fazer a transição e eles vão fazer, eu acho, na minha ideia. Tô olhando o lado deles, tá? Não estou falando que eu sou a favor disso, mas eu vejo o movimento de uma Bayer, de uma BASF, enfim, dessas grandes empresas aí, se preparando para fazer uma transição também. Está sofrendo muita pressão com relação a isso. Então, eu queria fazer um comentário em cima disso aí. Eu li agora recentemente também, em função desse trabalho que a gente fez aí no Brasil, tem um trabalho de um inglês que mora na Austrália, ele chama Stuart Hill, e ele fez alguns livros sobre ecologia, ele trabalha com essa questão ele trabalha com sociologia rural, vamos colocar assim, ele trabalha com as questões sociológicas do campo, né? Ele tem um artigo científico onde ele coloca o seguinte, que as dificuldades da transição, elas se dão na seguinte ordem. Primeiro, a gente faz, como é que fala? Primeiro, a gente aumenta a eficiência, depois a gente faz uma substituição e depois a gente faz um redesenho, a gente reprojeta. Então, o que ele explica é o seguinte, é que quando a gente começa a encontrar barreiras, sejam elas do ponto de vista cultural, por exemplo, a gente está tendo uma mudança cultural das pessoas procurando um produto que não degrade o meio ambiente e que não degrade a saúde humana, as pessoas começam a procurar eficiência. Como é que eu produzo mais numa área menor? Sim. Né? Mas esse produzir mais numa área menor é aquele, às vezes eu dou esse exemplo, né? Se você começa a pescar, começa a faltar o peixe, você aumenta a rede. Sim. Né? Daqui a pouco não tem mais resolve peixe. nada. Porque você aumentou a eficiência, mas você não mudou nada. Mas é interessante esse trabalho dele porque ele faz isso de uma forma bem fundamentada, né? E explicando a questão do marketing dessas grandes corporações. Aí, no segundo momento, você faz a substituição. Ou seja, você deixa de usar um insumo químico por um insumo orgânico, mas você ainda não mudou a forma de pensar. E aí, é nesse ponto que eu bato, assim, que eu não gosto de julgar ninguém, eu acho que a gente tem que programar uma transição, mas o que a gente precisa, de fato, é reprojetar toda a cadeia de produção. Sim, concordo. E aí, é nesse quesito aí que me interessa essa sede aí do DAX de criar alguma coisa que possa... como é que fala? Que possa dar embasamento para esse reprojetar do produtor. E eu fico pensando como que a gente faz isso sem excluir o pecuarista, sem excluir ninguém. Porque a gente precisa de grãos, a gente precisa de carne, a gente precisa de laticínio. O que precisa ser feito é reprojetar para ser produzido da maneira correta. O difícil hoje eu vejo, Eurico, porque a concentração está cada vez maior, né? Nos grandes. Nos pequenos eu vejo aí a preocupação dos pequenos não é nem produzir, é como eu vou escoar isso a um custo mais viável para que o pequeno produtor tenha renda. Se eu estou enganado, eu não tenho muita experiência nisso, eu gostaria de aprender bastante com vocês.
Mas o que eu vejo aí do pequeno é que nem o Roger falou aí. Se eu produzir, sei lá, 100 hectares, eu tenho como vender, existe demanda. Mas como é que eu viabilizo isso financeiramente, né? Você pode pulverizar mais os mercados. No caso do grão, da pecuária, seja de carne ou de leite, a concentração é muito grande. Como que você cria uma rede de comercialização desses produtos, respeitando aí as regras brasileiras que, né, são impostas aí, para que você consiga tirar essa disruptura, vamos dizer assim, né? Como é que eu pulverizo isso para a população começar a escolher de quem ele vai comprar e se alimentar, né? Eu acho que nesse caso aí, eu já bati um papo com o Roger, e hoje ele comentou algumas coisas aí, e eu acho que ele coloca isso muito bem, que é o seguinte: a gente tem que ter um plano B, a gente tem que criar essas redes de produção e distribuição que sejam biorregionais e que não sejam tão dependentes dos combustíveis fósseis, porque se ela não estiver minimamente instaurada no momento em que a gente tiver uma escassez energética, a gente vai ter uma disruptura social enorme. Sim. E se elas já estiverem minimamente instauradas, a gente consegue, então, fortalecê-las. Do modo contrário, o que a gente vai ter é disruptura. Sim. E a gente está caminhando para ela, porque... Na marra. A gente está caminhando para a disruptura porque, assim, quem concentra, e essa é a minha birra do grande, quem concentra poder, concentra, inclusive, poder de propaganda para enganar, e concentra recurso que deveria estar sendo descentralizado para que outras pessoas pudessem produzir. E aí, enfim, aí é nesse sentido que eu advogo muito a grande escala, mas a grande escala feita em cooperativas de pequenos e médios produtores. Que aí a gente volta de novo para isso que o Dax está propondo, que é como é que a gente possibilita uma cadeia distribuída de produção, distribuição e consumo. Mais regional, né? Olha, eu acho que a gente não é uma conta fácil. Não é uma volta fácil. Eu estou com a cabeça aqui a milhão, porque assim, o que a gente está falando aqui é de talvez, num projeto de economia solidária, tentar abrir fundos para a gente começar a tentar produzir alguma coisa nesse sentido de aplicativo online, que possa viabilizar o biorregional e que possa, como o Dax colocou, ter um contrato inteligente, que é o seguinte, que é a gente colocar todas essas infraestruturas em funcionamento e não permitir com que elas sejam atravessadores. Que essa também é pegada, porque senão a gente vai virar o Mercado Livre que o Roger falou. Sim. Mercado Livre vendendo sustentável é um oxímoro, né? Só para unir o que foi falado aqui, eu acho que o termo que vocês estão usando é conversão, né? Trazer esse pessoal que hoje usa muita gente interessada. Além de ter um mercado consumidor, existem agricultores interessados em vir para o lado do bem, vamos dizer assim, né? Em produzir de forma regenerativa, sem veneno, sem produtos químicos. Só que justamente o que acontece, e também esse pessoal das corporações que hoje, e aí a gente sempre fala na diferença das duas agriculturas, né? Uma é uma agricultura de processos e outra é uma agricultura de insumos. O que está trancando, ou vamos dizer, nós e muita gente que está pensando nisso, em trazer esse pessoal para fazer uma agricultura regenerativa, está disputando com esses caras que estão vendendo os insumos. Hoje o negócio deles é vender insumo. Então, a agricultura regenerativa, se ela for e uma necessidade, e cativante, e trouxer o mais jovem, trazer o pai, parar o pai deixar de vender veneno, esse pessoal está ligado nisso. Então, vai virar uma agricultura orgânica de insumo também, coordenada por eles, dominada por eles. E o outro aspecto, que é justamente parar de integrar, né? Hoje o cara integra galinha, integra porco, né? Recebe o filhote, o pinto, recebe a ração, dá só o trabalho e fica com uma migalha, né? E essas grandes corporações continuam ganhando e lucrando em cima disso, fazendo exportações de frango aqui no Brasil de maneira... Hoje o que a gente faz, o que o grande agricultor faz também, aí, como o Eurico falou, também é ficar com uma parcelinha pequena. Então, a gente acaba sendo integrador de dinheiro para essas grandes corporações. A gente passa a fazer orgânico regenerativo
Então, são duas coisas, orgânico, regenerativo e solidário. Né? Se não for, vai continuar orgânico, regenerativo, independente de insumos que eles vão se aproveitar essa corrente. É um divisor de águas importante e esses sinais, tipo o Mercado Livre e a Bayer, que o Dax falou também, que o Matheus falou, eles estão ligados nessa transição. Sim. Vai acabar que a gente vai fazer todo o trabalho e o agricultor vai continuar refém. É o trabalho do Rio, né, que eu comentei aqui na Austrália, que é da Universidade lá de Sydney. O trabalho que eles vão tentar fazer, em vez de aumentar a eficiência, é fazer a substituição e deixar as pessoas presas dentro do paradigma deles. Enfim, a gente tem uma vantagem que é o seguinte: eles precisam investir milhões para propagar mentira. A gente só precisa divulgar e propagar pensamento crítico e verdade, que é o que a gente está fazendo aqui. Então, existe uma facilidade, vamos dizer assim, parece uma tarefa quixotesca, assim, mas é mais fácil. Mas se não começar, não faz, né? Não, e outra coisa, você não precisa mentir, né? Já é uma... Você não precisa vender, só precisa falar a verdade. Agora, eu queria, porque a gente precisa amarrar daqui a pouquinho, eu queria, então, fazer alguns temas aqui que foram recorrentes. Renato, você quer dar uma participada? Você quer... Opa, Eurico. Não, estava mais escutando vocês. Eu queria fazer um complemento aí do que o Roger falou, o Matheus também, aqui no caso daqui do meu estado, né? Tem época aqui que o atravessador, quanto maior a seca, mais ele ganha dinheiro. Olha isso. O cara fica lá na cidade. Por exemplo, quem tem mais condição lá na cidade, já que os fazendeiros mais antigos, eles têm terra no Maranhão, por exemplo, em região que não tem seca. Então ele chega na época da seca e compra o gado do pequeno todinho e leva para lá, que não tem seca. Entendeu? Gente que mora lá no sertão. Tem muita gente também, é o caso da escoação de queijo. Lá, como o queijo lá tem muito nome, é muito tradicional, e a forma também que eles preparam o carneiro, vai caminhão toda semana de Fortaleza, o cara chega lá e compra. Quer dizer, tem muita gente que está ganhando dinheiro exatamente nessa questão aí. Não tem risco de nada, ele não tem o trabalho, você chegou lá, comprou e trouxe para a cidade grande, entendeu? Então, o problema sério que a gente tem lá é esse, que já seria o caso lá do pessoal se unir para eles mesmos transportarem, né? Gente, eu tenho também a gente pode colocar num segundo momento, mais uma informação de primeira mão sobre um desenvolvimento aqui na Chapada. Falo agora, então. Deixa eu jogar para você, porque eu acho que a gente vai fechar por aí. Eu preciso dar uma amarrada. Beleza. Eu queria fechar uns temas aqui. Fechar não. Eu queria ressaltar esses temas para a gente deixar para uma interação seguinte. A gente tem dentro da nossa missão aí, né? Como que a gente vai mudar os hábitos de compra, que é uma coisa que o Roger trouxe, que o Dax também trouxe, né? A gente tem um questionamento que eu estou trazendo. Como que a gente cria esses aplicativos de desenho, enfim, de apoio com viabilidade nacional, né? Respeitando biorregionalidade, porque senão a gente está passando por cima da própria filosofia, né? E acho que talvez a gente esteja falando de criar, já de saída, uma rede que não precisa ser formal, mas uma rede de pessoas que se disponham a angariar recursos. Eu estou falando agora de recursos nas diversas áreas, recursos financeiros, recursos de rede de contato, recursos de conhecimento, para que a gente possa viabilizar pelo menos um projeto desse piloto, nem que ele funcione em 1, 2 ou 3 biorregiões, não nacionalmente, mas que pelo menos ele comece a funcionar de alguma forma, para a gente poder fazer uma diferença. Dentro desse aspecto, vou colocar bem rapidamente, dentro do nosso grupo no WhatsApp, tem uma planilha no Google, onde a gente está mapeando experiências e sabedorias e demandas. E ela já pode ser um dos embriões que vão fomentar aí o desenvolvimento dos aplicativos que o Dax está comentando. Mas, Dax, eu vou deixar você dar uma passeada aí. A gente tem mais ou menos 10 para fechar, tá? Bom,
uma informação em primeira mão sobre um projeto que está nascendo agora. Nós, a partir aqui do projeto da Florestinha, nosso sítio é uma operação com intenção de testar se é possível viver de agrofloresta, né? E nós estamos colaborando numa rede social, né? Ou seja, a rede social é a rede das pessoas, né? Não as mídias, mas nós estamos organizados em uma rede social na biorregião da Chapada dos Veadeiros, da APA do Pouso Alto. Tá? Então, essa é a Rede Pouso Alto de Agroecologia. No âmbito da Rede Pouso Alto, foi aprovado um projeto de uma OCIP de Brasília, o Instituto Avaliação, para investimento em agroecologia na biorregião da Chapada. Então, nesse projeto, a Florestinha está participando de duas maneiras, como unidade de referência em microbiologia e fertilidade de solo, e nós estamos colaborando no desenvolvimento de uma mídia social, uma plataforma, para disponibilizar mapas territoriais agroecológicos, ou seja, uma mídia social, um lugar para nós, pessoas que temos interesse ou atuamos no que é relacionado à agroecologia, no caso dessa plataforma, um lugar para as pessoas justamente descobrirem quem é quem, onde está, o que tem, enfim, como contatar. Enfim. Então, nós estamos projetando essa plataforma, ou seja, ela é um embrião de toda essa arquitetura, ou seja, se a gente tiver um lugar sem propaganda, né, sem Facebook, Google, essas coisas, um lugar só para a gente mostrar a cara e mostrar os nossos portfólios e o que precisamos, né, qual ajuda que precisamos, enfim, a gente já dá um primeiro passo de criar a conversa. Então, nós vamos criar uma plataforma que inicialmente ela foi motivada, foi tracionada pela comunidade local aqui da Chapada, mas é uma arquitetura padronizada. Então, como ela pode ter ela é replicável. uma experiência da biorregião da Chapada, ela pode ter uma experiência de outras biorregiões para as pessoas se comunicarem localmente dentro disso aí, usando isso como um apoio de comunicação. Então, o que precisamos? Contatos de gente para ajudar a desenvolver isso. É isso aí. Então, tá. Então é realidade isso para as próximas semanas a gente começar os desenvolvimentos. Tá, então vamos pautar para a gente fazer, né, a coisa no âmbito das coisas práticas. Eu vou postar esse vídeo já de hoje para amanhã, para a gente ter ele para veicular, e eu acho que a gente refaz o chamado nos grupos, explicando essa demanda, que a gente então está procurando pessoas para ajudar a programar, pessoas para ajudar a pensar essa plataforma que é replicável e que ela pode ou não estar não centralizada, mas ser acessível por um portal que a partir do momento que a pessoa entre por ele, ela cai na sua própria biorregião por um direcionamento enfim, né? Porque para a gente não criar um da Chapada, um do não sei onde, eu acho que a gente tem que pensar em já criar um nacional, porque se a gente está falando em mudança distribuída numa escala que faça impacto, a gente tem que fazer ela dessa forma. Então, bom, eu vou fazer isso então. Eu coloco o vídeo, fica em contato mais direto com o Dax para a gente colocar o chamado mais específico do vídeo, exatamente o que a gente precisa, a gente solta para divulgar e a gente vai fazendo as interações. Na medida que a gente tiver mais uma, duas, três pessoas que queiram comentar e possam somar, a gente vai fazendo interações, elas servem para divulgar e servem também para a gente fazer angariar as ideias e as demandas para ir desenvolvendo o projeto. Como diz em inglês, parece um plano razoável para a galera? Sim. Sim, sim. É isso, Dax? Parece um plano. Soa como um plano. Então, é isso mesmo. Vamos fazer o seguinte, então. Eu vou, se ninguém tiver mais aí um comentário final, eu vou encerrar e trabalhar com o Dax para a gente fazer essa divulgação, então, nos próximos dias. Alguém aí para se pronunciar? Entrou a André, a gente chegou de final aí, mas, enfim, seja bem-vinda. Quer fazer algum comentário? Ficou de agente secreto. Posso fechar, gente? Ok. Pode. Fechou. Gente, Tranquilo.
Lembrando todo mundo, então, essa interação ela aconteceu com pessoas de várias áreas de produção, de várias áreas do Brasil, que se conheceram e começaram a interagir pelo grupo no WhatsApp, que está aberto para todo mundo. É um grupo sobre agricultura regenerativa, envolve também o pessoal da pecuária. Todo mundo está convidado a participar. A gente tem algumas regras de conduta lá dentro que têm se mostrado bem eficientes para o grupo ser um grupo produtivo para todo mundo. A partir desse grupo lá, a gente já está gerando alguns filhotes. Esse projeto já era um projeto do DAX, mas a gente está co-participando no intuito de gerar dar esse embalo para ele também e trazer informações. Vamos deixar os links nos vídeos aqui para todo mundo poder participar dos grupos e do Florestinha para entrar em contato com o DAX, do Abacatelmo lá para entrar em contato com o Roger, de Solo Coberto e Coração Aberto. E a gente vai tocando, tá? A gente vai ficando por aqui. Mais uma vez, eu vou deixar essa interação, vai virar um podcast lá do Impacto Positivo, mas é uma forma também da gente veicular as ideias, tá bom? Abração para todos, muito obrigado.